Um bom dia a todos vocês que estão aqui. É um prazer poder ministrar para vocês nessa manhã. Gostaria de convidar todos vocês, nesse momento, deixassem suas Bíblias abertas no texto de Lucas, no capítulo 4, do versículo 14 ao versículo 21. Lucas, capítulo 4, versículo 14 ao versículo 21. Essa vai ser a mensagem dessa manhã. Nós estaremos meditando na nossa leitura do Evangelho, que foi lido agora mais cedo. Mas antes de começar a nossa meditação, gostaria de convidar todos vocês que novamente curvassem a cabeça e fizessem uma oração comigo. Senhor Deus, nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. Nós te pedimos, Pai, venha nos instruir. Senhor Jesus, que nós possamos ter um encontro verdadeiro contigo na Tua palavra nesse momento. Que nós possamos ter um encontro verdadeiro e ser transformados, Pai amado, por meio do Teu Santo Espírito, que nós possamos conhecer mais da Tua verdade, mais de quem Tu és. Que nós possamos ser transformados pelo encontro, Senhor Jesus Cristo, com a Tua face nesse momento. Que a Tua palavra se torne viva e real para nós, nesse momento, nesse lugar. Dê-nos o Teu Santo Espírito, fale conosco, sopra no meio de nós, fale a nós, ó Deus. E Senhor, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, minha rocha e meu Redentor. Amém. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a forma como os evangelhos começam é extremamente importante para que nós possamos entender qual a visão que o autor do evangelho tem sobre Jesus. Os evangelhos foram escritos sobre Jesus e a visão que essas pessoas, os evangelistas, possuem caracteristicamente personalíssima sua sobre Jesus já pode ser percebida logo no início dos evangelhos. Se você for para o início do evangelho de Marcos, por exemplo, você vai ver um evangelho que tem uma sucessão de vários eventos que vão acontecendo vez após outra. Mas, mais especificamente, um grande fato chama a nossa atenção, que o Evangelho de Marcos dá uma grande ênfase à pessoa de João Batista como aquele que prepara o caminho para o Senhor. E logo depois ele batiza Jesus, Jesus vai para o deserto, e o ministério de Jesus começa de fato com ele pregando o Evangelho, dizendo: enfim, é chegado o tempo, arrependei-vos e credes, pois é chegado o reino de Deus entre vós. E as primeiras atitudes de Jesus no Evangelho de Marcos demonstram muito da visão de Marcos sobre quem era Jesus. O primeiro ato, depois de Jesus declarar esse sumário, esse resumo do conteúdo do Evangelho de Jesus em Marcos, a primeira coisa que Jesus faz é chamar discípulos, dizendo para que essas pessoas larguem suas redes e o sigam. E aqui tem uma grande ênfase do Evangelho de Marcos, que é a mensagem do discipulado. E a segunda atitude do Evangelho de Jesus está em Jesus ir para uma sinagoga, e nessa sinagoga ele tem um confronto com o demônio. E aqui nós percebemos a segunda grande ênfase do Evangelho de Marcos. No Evangelho de Marcos, Jesus chega para iniciar uma nova era. E ele chama os discípulos para participarem dessa nova era que está, de alguma forma, invadindo esse tempo presente, mesmo que seja um tempo futuro. E isso demonstra a derrota dos poderes malignos que estão dominando o mundo. Então nós temos um confronto da era futura, do tempo de Deus, que já se manifesta hoje, e os poderes das trevas vão sendo derrotados pelo poder de Deus que se manifesta em Jesus. O Evangelho de Mateus, por outro lado, ele é um pouco mais fácil da gente lidar. Ele começa com aquelas histórias que nós lemos do Natal, mas a grande ênfase de Mateus você vai encontrar no capítulo 4, quando você observa que Jesus, para Mateus, ele começa o seu ministério pregando o Evangelho, curando as pessoas e principalmente ensinando. O Evangelho de Mateus, ele possui essas três ênfases. Jesus é alguém que prega, Jesus é alguém que cura e Jesus é alguém que ensina. Três ações que determinam e descrevem quem é Jesus. Jesus prega, cura e ensina. Tanto que o Evangelho de Mateus foi descrito a conter 5 blocos de ensino de Jesus. O Sermão do Monte, dos 5 ao 7, o Sermão da Missão, que vem logo adiante, o Sermão Escatológico no final, o Sermão das Parábolas.
existem vários blocos completos de ensino de Jesus como um mestre, numa ideia de tentar fazer alusão ao mestre anterior que o judaísmo tinha, que era Moisés. É como se Mateus estivesse falando, Jesus é um novo Moisés. Agora Lucas, como Lucas inicia o ministério de Jesus? Quem é Jesus? Quem é o Jesus que Lucas quer demonstrar para nós? Lucas começa o evangelho também trazendo histórias que são contadas no Natal. Nós encontramos ainda uma história que somente Lucas tem, se bem que todas as histórias do início do evangelho de Lucas são só de Lucas, né? Mas tem aquela história de Jesus com 12 anos de idade, tendo um debate muito amistoso, muito amigável com pessoas ali no templo, demonstrando que Jesus, tão jovem, já era alguém cheio de sabedoria. Jesus é batizado por seu primo João Batista, e a gente só sabe que João Batista era primo de Jesus por causa do evangelho de Lucas. Essa é uma ênfase que Lucas tem. Lucas também quer dizer para nós que João Batista e Jesus são pessoas tão especiais que tiveram um nascimento totalmente miraculoso. O Espírito que estava em Jesus conversou com o Espírito que estava em João Batista quando as mães se encontraram e aqueles bebês ainda estavam na barriga. Uma cena linda em que Maria até mesmo cantou e glorificou a Deus naquele momento. Mas quem é Jesus? Porque nós vamos observando esse evangelho e ele vai sendo construído durante 3 capítulos e começa o capítulo 4 e nós começamos a ver Jesus de fato fazer algumas coisas, mas os 3 primeiros capítulos parece que estão muito mais preocupados com a vida e as pessoas que estão ao redor de Jesus do que mostrar de verdade Jesus em ação. A primeira vez que nós vemos Jesus em ação acontece no deserto, em um confronto dele com Satanás, mas o que Jesus veio fazer de verdade? Quem é o Jesus? Qual o ministério dele? A gente encontra aqui em Lucas capítulo 4, versículo 14, a primeira atitude do evangelho, de Jesus no evangelho de Lucas. Isso diz respeito muito sobre a visão que Lucas tem, sobre aquilo que Jesus veio fazer durante todo o seu ministério. Por isso nós podemos observar que logo depois do confronto com Satanás no deserto, o nosso texto continua. Com o poder do Espírito Santo, Jesus voltou para a Galileia e notícias a seu respeito espalharam-se por toda a região circunvizinha. Ensinava nas sinagogas deles, sendo elogiado por todos. E aqui eu tenho que fazer uma pausa. Se você observar os outros evangelhos, esse evento de Jesus em Nazaré não foi a primeira ação do ministério de Jesus. E o próprio Lucas reconhece isso. Jesus já estava até um pouco famoso, mas é como se Lucas quisesse pegar aquela história que estava no meio do evangelho e falar, essa história é tão boa, descreve tão bem quem é Jesus, que eu vou botar ela aqui no começo mesmo. Eu vou botar ela no começo para introduzir a imagem de Jesus Cristo, para que as pessoas possam conhecer. Ele deliberadamente desloca para o início do ministério de Jesus essa história e deixa claro para a gente que ele está fazendo isso. Porque isso atende mais os propósitos da mensagem que ele queria trazer. Então Jesus aqui já estava famoso, mas mesmo assim é a primeira ação de Jesus no Evangelho de Lucas. Jesus ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos, até que então Jesus vai para Nazaré. Jesus vai para Nazaré, onde ele havia sido criado. E segundo o seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, desenrolando-o, encontrou o lugar em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, Ele me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres, para proclamar aos cativos a liberdade, aos cegos a recuperação de vista, para pôr os oprimidos em liberdade, para proclamar o ano favorável da parte do Senhor. Jesus voltou para a Galileia, e na Galileia, Jesus ainda vai para Nazaré. O movimento de Jesus no início do Evangelho de Lucas é um movimento de sair dos centros, aí para as margens,
a ir para as extremidades, para ir aos lugares mais longínquos e distantes o possível. Não sei se vocês têm conhecimento, mas grande parte do ministério de Jesus aconteceu na região da Galileia. E a Galileia está muito longe de ser o centro das atenções, os lugares mais importantes que existiam naquela região. Se você queria estar em um lugar importante em Israel, você ia para a Judéia. A região onde tinha Jerusalém, por exemplo, você poderia ir para a Idumeia, mas você não ia para a Galileia. A Galileia era o lugar onde estavam as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres, as pessoas mais sem influência, as pessoas que eram mestiças. Grande parte daquelas pessoas não eram nem mesmo judeus de linhagem pura, podemos falar dessa forma. E esse movimento de Jesus, no início do Evangelho, fica ainda mais claro quando Jesus está nessa região, dessa parte da nação que é esquecida. Jesus ainda mesmo vai para Nazaré, que nos registros das pessoas, não existe nem, nos registros de mapas e tudo mais, nem existe Nazaré nos mapas que existiam da época. O interesse por Nazaré surgiu depois que Jesus já tinha sido crucificado, morto, e muito tempo depois as pessoas, onde é que ficava aquela vila mesmo? Vamos atrás daquele lugar, e aí marcaram no mapa, porque nem no mapa da região que mal constava no mapa tinha. Um vilarejo que, reza a lenda, haviam cerca de 200 a 300 pessoas, um lugar extremamente marginalizado. E pensa só, o lugar marginalizado entre os marginalizados. Essa era a situação, esse era o lugar para o qual Jesus foi iniciar seu ministério. E mais, é desse lugar que Jesus veio. Esse é o berço de Jesus. Jesus vem desse lugar em que ninguém se lembra. Eu vi, meu amigo Robert esses dias publicou falando sobre diversas situações que têm acontecido no Porto Velho, e ele estava reclamando que as pessoas no Brasil não estavam comentando, pareciam nem ter conhecimento. Eu mesmo nem sabia que estava tendo incêndio em Porto Velho. Eu só tomei conhecimento do incêndio que estava acontecendo ali, porque ele colocou nas redes sociais dele. Não apareceu na Globo, não apareceu na Record, não apareceu no Estadão, não apareceu no Facebook, no Instagram, ninguém estava se importando, ninguém estava falando sobre isso. Agora imagine que não é nem em Porto Velho que essa situação estava acontecendo, estaria acontecendo talvez naquela cidade mais distante o possível, próximo aos ribeirinhos. Era basicamente nesse lugar em que Jesus inicia seu ministério no Evangelho de Lucas. E Jesus chega para essas pessoas que viviam nessa situação distante, sem privilégios. E a gente tem que se lembrar, porque a situação deles não é parecida com a nossa situação. É sempre muito importante a gente saber que todos os judeus, sejam aqueles que viviam de uma vida boa, entre aspas, ou uma vida mais difícil, todos eles viviam numa situação de opressão. Eles eram um povo que vivia dominado por outros povos. Imagine você sair de casa e a gente não tem noção do que é isso. A gente vive no século 21, no final do século 20, muitos de nós vivemos. A gente não viu um exército que fala outra língua invadindo as nossas terras e fazendo com que nós pagássemos do nosso dinheiro para eles. Que aquele bem que a gente deu duro para conquistar, a gente desse dinheiro, que não fosse nem dinheiro para ser investido na nossa própria nação, para ser levado para Roma, para construir estátuas em outro lugar, mesmo, longe mesmo, nem no Brasil. E você teme pela sua vida o tempo inteiro, porque existe um exército que ameaça a sua vida constantemente. Se isso era difícil para quem estava na Judéia, quão mais difícil deveria ser para quem estava na Galileia? Se era difícil para quem estava na Galileia, quão mais difícil a vida poderia ser para quem estava em Nazaré? Essas pessoas, elas tinham um grande anseio de mudança de vida. Esse é o que as pessoas têm desde o passado e até hoje, o desejo de mudar de vida, o desejo por uma vida melhor, por uma situação melhor. E Jesus vai até essas pessoas. E Jesus entra na sinagoga delas. E Jesus recebe um livro para fazer a leitura.
Eu ouvi certas pessoas falando que aquilo que nós temos como lecionário hoje na nossa igreja é uma prática tão antiga que os judeus tinham uma prática parecida, não na mesma quantidade de leituras, mas eles também tinham um calendário de leitura deles, né? Não sei se é o caso aqui. De qualquer forma, entregam um livro do profeta Isaías para Jesus. E Jesus pega o livro do profeta Isaías e Jesus coloca o dedo no capítulo 61 de Isaías e começa a fazer a leitura. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, visto que o Senhor me ungiu, me enviou para divulgar as novidades aos oprimidos, para enfaixar os quebrantados de coração, para proclamar liberdade aos cativos e soltura aos prisioneiros, para proclamar o ano da benevolência do Senhor, o dia da vingança do nosso Senhor, do nosso Deus, para consolar todos os enlutados, para pôr neles, nos enlutados de Sião, um turbante em vez de poerento, óleo de festim em vez de luto, túnica de louvor em vez de espírito abatido, para chamá-los de carvalhos de justiça, plantação do Senhor para evidenciar o seu esplendor. Vão reconstruir escombros de sempre e reerguer as desolações iniciais, renovar cidades em ruínas e desolações de geração em geração. Estranhos vão se apresentar e fazer o pastoreio do vosso gado miúdo, e filhos de forasteiros serão vossos agricultores e vossos viticultores. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e dirão para vós, servidores de nosso Deus, e os bens das nações consumireis, e com suas posses vocês farão trocas. Só até aqui. Jesus leu Isaías capítulo 61 para aquelas pessoas. Coloque-se no lugar dessas pessoas. Imagine ainda que elas, por mais que elas desejassem tudo isso, existem antigas promessas antigas de que Deus um dia iria intervir na história daquele povo. Isaías capítulo 61 foi escrito, direcionado para o povo logo após o exílio babilônico, em que eles receberam promessas de que um dia o governo dos babilônicos iria cair e Deus iria libertá-los. O ponto é, isso aconteceu inclusive no texto que nós lemos, Neemias, Esdras. Eles voltaram para a sua terra, puderam reconstruir os seus muros, em parte, porque eles sempre tiveram debaixo do controle dos assírios. A verdade é que depois do exílio babilônico, os judeus nunca conseguiram vivenciar paz de verdade. Eles sempre foram pessoas que estavam debaixo do cutelado, do cuidado de outras nações. Algumas nações eram mais brandas, outras nem tanto. Os assírios foram tanto quanto brandos, mas eles tinham que pagar impostos para os assírios. Eles tinham que permanecer na linha. Depois vieram os gregos, Alexandre o Grande, Antíoco Epifânio, os romanos. A verdade é que somente durante um período de 200 anos, os judeus experimentaram paz de verdade. E essas promessas de Isaías 61 diziam respeito de que um dia essa situação deles iria mudar. A sorte deles iria mudar. Deus iria trazer libertação. Deus iria fazer com que aquelas pessoas que são os pobres, os afligidos, os oprimidos, aqueles que estão machucados e que precisam de cura, Deus iria intervir na situação dessas pessoas. Deus iria fazer algo por elas. Era um Deus que falava para o povo judeu: eu estou vendo o que está acontecendo com a história de vocês. Eu estou vendo a vida que vocês estão levando. Eu estou vendo o que está acontecendo e eu vou intervir. A promessa era de que um dia Deus iria trazer um ano que era muito esperado, lá em Levítico 25, o ano do jubileu, o ano do pagamento das dívidas. As pessoas elas ficavam sem dinheiro, elas vendiam suas próprias terras para poder ter o que comer. E aí você virava um sem-teto.
mas depois de uma parcela de anos, a sua família poderia obter aquela terra de volta. O ano do jubileu, o ano da devolução das terras para aqueles que perderam as terras, o ano do pagamento da dívida. A profecia falava sobre um jubileu cósmico que iria acontecer para Israel. E Jesus chega para aquelas pessoas que sabiam dessa profecia, para aquelas pessoas que tinham expectativa de que um dia algo nesse sentido iria acontecer. E Jesus coloca o dedo em cima desse texto. O Espírito do Senhor, e eu gosto que vocês percebam que Jesus vai colocando, eu gosto de imaginar Jesus colocando uma ênfase, quando ele vai fazendo essa leitura sobre ele mesmo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu, ele me enviou para anunciar o Evangelho aos pobres, para proclamar a liberdade aos cativos, aos cegos a recuperação de vista, para pôr os oprimidos em liberdade, para proclamar o ano favorável do Senhor. Jesus colocando a ênfase sobre ele mesmo ao fazer essa leitura. E eu imagino então que as pessoas estavam vendo aquela cena e elas ficavam esperando. Se Jesus, essa pessoa famosa, tem algo a falar para nós sobre esse texto, é bom a gente prestar atenção, porque algo grande vem aí. Algo grande, algo importante. Toda vez que alguém queria dizer que alguma coisa importante iria acontecer na história dos judeus, seja o Cristo próprio, ou João Batista também, Isaías capítulo 40, João Batista, ou até mesmo outros Messias que vieram, que se provaram não sendo Messias, eles sempre faziam referência a Isaías, principalmente os capítulos finais. Então, Jesus enrolou de volta esse livro, e a expectativa estava, o que ele vai falar para nós sobre esse texto? Qual é a mensagem de Jesus? O que ele tem a nos dizer? Jesus devolve o livro ao assistente e ele simplesmente se assenta. Isso pode parecer para nós que aquele momento em que a gente via muitos vídeos que a pessoa pega o microfone, joga o microfone e vai embora, mas não. Jesus tomou a posição de mestre rabi, típica daquele período, daquele momento. Então Jesus se colocou na posição de ensinar. E talvez as pessoas pudessem ter a expectativa de um sermão expositivo, em que Jesus fosse explicar as minúcias e as nuances do texto de Isaías, ou então Jesus poderia começar a falar, vamos começar agora o movimento para fazer com que o ano do jubileu aconteça. Mas Jesus simplesmente vai e diz uma frase. O sermão de Jesus é curto. Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Hoje se cumpriu. O interessante é que Jesus não está falando sobre algo que iria acontecer lá na frente. Olha, está chegando a hora. Está prestes a acontecer. Daqui a 3 semanas, daqui a 3 anos, daqui a poucas horinhas, conta no relógio, vai se cumprir a profecia. Jesus já falou, já aconteceu. E eu consigo imaginar as pessoas, como assim aconteceu? O que aconteceu? A minha vida está do mesmo jeito. Não mudou nada aqui, ó. Eu tive que arar a terra mais cedo e vou ter que arar a terra daqui a pouco. Não vou arar a terra agora porque é sábado, mas virou domingo, ó, já estou lá plantando as mandioca. Eles não plantavam mandioca, mas... A minha vida não mudou, Jesus. Por que você está falando que mudou? Qual a mensagem de Jesus? Ao falar que já se cumpriu. A chegada de Jesus é o cumprimento disso tudo. E eu não vou entrar aqui no espaço, não vou continuar o texto, versículo 22 em diante, porque isso é tarefa do sermão da próxima semana, que vai ter que lidar com o resto desse texto. Mas a mensagem de Jesus é que ele era a pessoa que veio para cumprir isso. Por mais que as pessoas não vissem isso acontecer na vida dele, e Jesus disse que isso não iria acontecer, mas que já estava acontecendo. Já estava acontecendo. O Evangelho de Marcos narra Jesus como aquele que traz o reino
de Deus em oposição ao reino das trevas, esse conflito cósmico. O Evangelho de Jesus narra, no Evangelho de Mateus narra Jesus como mestre, curador e pregador do Evangelho. O Evangelho de Lucas narra Jesus como o Deus da libertação. Aqui nós observamos Jesus sendo aquele que toma uma posição pelo seu povo, sendo que o seu povo é formado por aqueles que são os pobres da terra. Aquelas pessoas que precisavam de cuidado, aquelas pessoas que precisavam de amparo, aquelas pessoas que estavam endividadas. E isso é muito parecido conosco hoje também, não é mesmo? Aquele que abraça as pessoas que precisam de resgate, de saúde. Esse texto ele é conhecido como o Manifesto de Nazaré pelos teólogos. Aqui nós temos Jesus manifestando a preferência dele, a opção dele, Jesus declarando qual a natureza do seu ministério. Jesus é aquele que declara: eu vim para quem mais precisa, para aquele que é pobre, para aquele que é humilde, para aquele que é oprimido, para aquele que precisa de socorro, para aquele que precisa de resgate. Eu vim para trazer novidade de vida para essas pessoas. Eu vim para trazer uma oportunidade nova de vida. E essa oportunidade nova de vida para Jesus, sim, diz respeito a uma nova vida espiritual, a nascer de novo, a receber o Espírito Santo de Deus. O Evangelho de Lucas é o Evangelho pleno de poder do Espírito Santo. E essa história continua no livro de Atos. Mas essa história não pode ser dissociada do cuidado que Jesus tem, principalmente no Evangelho de Lucas. E esse é um grande tema do Evangelho de Lucas. E se nós estamos nesse ano 2025, ano C do nosso lecionário, nós vamos ver muito o Evangelho de Lucas e vamos observar sobre essa ênfase de Jesus, essa ênfase que nós podemos chamar de, entre aspas, uma ênfase em justiça social de Jesus Cristo. Um Jesus que se preocupa com os pobres. Agora mais cedo, o reverendo Afonso disse para nós que nós cometemos muitos pecados e nós pedimos o perdão pelos nossos pecados. Nós pedimos o perdão e nós recebemos o perdão porque nós confiamos na graça de Deus, no sacramento da reconciliação. E porque nós recebemos o perdão, nós sabemos que nós podemos participar da mesa com o nosso Deus, no banquete do Rei dos Reis. Mas ele disse que nós pecamos porque nós fazemos coisas, nós praticamos maldade, mas acima de tudo, nós pecamos ainda mais por causa das nossas omissões. E quando nós nos omitimos, é porque nós estamos deixando de dar o amor ao próximo. Principalmente o amor às pessoas que precisam do nosso cuidado. Quando nós estamos nos omitindo, provavelmente nós nos omitimos para a pessoa que está precisando, que nós façamos a ela aquilo que Jesus faria se estivesse ao lado dela. Que nós precisamos ser uma extensão de Jesus, fazer para a pessoa aquilo que Jesus faria por ela. Porque é isso que é ser igreja, é dar continuidade, continuar manifestando as obras de Jesus hoje, aquilo que Jesus fez no passado, nós continuamos a manifestar hoje, porque nós somos igreja. Então, o chamado para que nós possamos dar continuidade àquilo que Jesus fez no Evangelho de Lucas, é para que nós deixamos de ser omissos. Para que nós deixamos de pecar pela omissão, para que nós possamos prestar mais atenção, porque existem pessoas que nós às vezes nem enxergamos, e eu falo isso, mas eu sou o primeiro que tem que mudar isso, eu sou a pessoa que mais precisa mudar isso. Essa é a mensagem de Jesus. Jesus veio para essas pessoas, e o Evangelho de Lucas demonstra na prática quem são essas pessoas. O cuidado que Jesus tem pela multidão. O cuidado que Jesus tem pelas pessoas que não são da multidão, mas que às vezes a gente também ignora. Os publicanos, eles até têm dinheiro, mas eles são tão
abandonados quanto? Eles estão mais perdidos do que qualquer outro. E Jesus vai ao alcance deles também. Que nós possamos desenvolver em nós o olhar de Jesus pelo outro. Porque Jesus veio para dar início a essa nova era em que as pessoas iriam experimentar novidade de vida. E a igreja experimenta hoje, dá continuidade hoje a essa nova era que Jesus iniciou. E Jesus disse: hoje se cumpriu as palavras das Escrituras que acabei de ler. E essa palavra se cumpriu não no hoje do passado. Esse hoje continua presente, hoje, aqui e agora, por meio de cada um de nós. Por meio de todos nós. Cabe a nós ser igreja e dar continuidade a tudo isso. E fazer com que isso venha continuar a acontecer. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos fazer uma oração, vamos ficar de pé. Senhor Jesus, Tu que és o Deus que veio para libertar os cativos, os oprimidos, os pobres, os fracos. Tu veio para libertar aquelas pessoas que mais precisam de cuidado, que estão perdidas aí nas ruas, nas vielas. Tu és o Deus que veio para libertar a nós que estamos aqui hoje. E se nós estamos aqui hoje é porque nós fomos libertos. Pai amado, Tu veio trazer libertação do poder do pecado, da morte, das trevas, do desespero. Tu veio trazer libertação, Pai amado, para aqueles que precisam de um trocado, de um real. Que o Senhor possa usar-nos para dar continuidade, Pai amado, a essa obra. Senhor, que o Senhor possa nos usar para dar continuidade ao ministério de Jesus. Que nós possamos encarnar aquilo que é a mensagem de Lucas, aquilo que Jesus fez, não falarmos nos omitindo como isso é Jesus. Jesus faz isso. Que nós possamos fazer aquilo que Jesus faria. Que nós possamos trazer realidade, o reino de Deus na terra hoje. Que nós possamos dar continuidade à expansão do Teu reinado, Senhor. Que nós possamos colocar uma estaca no mundo, uma estaca que diz, uma bandeira dito, Jesus reina nesse lugar. E que nós possamos nessa estaca, colocando isso, estabelecer os valores do reino de verdade. Não valores, Pai amado, que se dizem cristãos, mas que na verdade não são. Que nós possamos encontrar nas Escrituras o que é viver uma vida do reino de Deus. Em nenhum outro lugar, Pai. Ajuda-nos, Senhor Jesus Cristo. Nós não conseguiremos, Pai amado, ser isso sem o Teu Santo Espírito. Então que chamas de fogo possam vir sobre nossas cabeças. E trazer poder para nós, Pai amado. Para que nós possamos pregar a Tua palavra e ser ouvidos. Para que nós possamos pregar a Tua palavra com verdades, Pai amado. Trazer justiça, Pai amado, para a terra. Pai amado, que o Teu reino venha se estabelecer, Senhor. Usa-nos, envia-nos, Senhor Jesus Cristo. Sê conosco, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém.